começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. O tema passes é muitas vezes abordado de formas diferenciadas nas instituições espíritas. Espiritismo BH escolheu a nossa irmã Agnes Henriques para nos conceder uma entrevista a respeito. Tudo bem, Agnes? Tudo bem, eu agradeço o convite efetuado por você, Marcelo, porque sempre uma oportunidade de trabalho é alguma coisa que nos ajuda em nosso crescimento. Muito obrigada a vocês e eu espero que estar à altura da expectativa. Ô Agnes, o passe é um ritual ou é um tratamento? Se nós formos observar pela codificação espírita, por aquilo que a gente vem aprendendo em doutrina dos espíritos, é um tratamento. Para algumas outras nomenclaturas, talvez possa ser considerado um ritual. Mas nós, em doutrina espíritas, conhecemos, trabalhamos o passe como um tratamento espiritual. E o tratamento por meio de passes, ele se iniciou com o espiritismo? Nada em doutrina espírita começou com espiritismo. O tratamento por meio do passe começou, acredito eu, desde que o homem se posicionou espírito reencarnado na Terra e percebeu que às vezes um simples afagar em uma parte do seu corpo ferida, machucada, as suas mãos eram capazes de fazer com que aquela ferida suavizasse, aquela dor começasse a sanar. E ao longo do tempo o homem foi trabalhando isso dentro de si e foi percebendo que existiam certas nuances do seu próprio interior que era capaz de diminuir dores, feridas. E com isso o homem veio trabalhando a si próprio e veio aprendendo consigo que ele é um ser humano capaz de tratar de si próprio e auxiliar no tratamento dos outros semelhantes. Os xamãs antigos, na Idade da Pedra, e logo em seguida, à medida que foram caminhando, a humanidade veio caminhando, ela veio também evoluindo nesse sentido. Há pouco tempo atrás, o simples afagar de uma mãe, um beijo numa ferida de uma criança, até hoje a gente sabe disso, um sopro na criança quando machuca, é um passe que ela recebe. Então a gente vê que não é uma coisa que iniciou com a doutrina espírita. Posteriormente, à medida que a humanidade veio evoluindo e os homens começaram a se preocupar com a ciência também começou a se voltar para essa questão. E os trabalhos de magnetização do ser humano começaram a ser sistematizados por Franz Mesmer e a partir dali nós começamos a observar que o tratamento espiritual ele é bastante eficaz, desde que o ser humano tenha consciência daquilo que está fazendo. Agnes, até que ponto atuam no passe os encarnados e os espíritos? E quais as combinações possíveis desse arranjo? Nós podemos dividir essa questão de encarnados e espíritos atuando na magnetização, vamos por enquanto falar nesse aspecto, porque o ser humano ele é dotado de energias. Essas energias que ele é dotado, ele pode transferir essas energias para outras pessoas. Esse é o passe que é chamado de passe de magnetização. O ser humano é dotado dessa determinada capacidade, como cada um de nós é dotado com seus dons. Esse ser humano, ele tem essa capacidade de externar essa energia, tanto positiva
quanto negativa que ele tem. Então, quando ele se propõe a externalizar essa energia positiva por meio do passe, ele faz com que, por meio do seu pensamento, da sua vontade e, sobretudo, da sua capacidade de doação, de transferir essa energia para outros seres humanos, para animais, para plantas. E isso ficou provado, a ciência prova essa questão. Está muito em moda hoje o toque terapêutico. O Canadá e os Estados Unidos têm universidades voltadas para pessoas que estão aprendendo a diversificar os seus dons e pegar a sua capacidade de magnetização utilizando na cura dos doentes. E nós temos também o passe que é feito espiritualmente. As entidades espirituais se encarregam de ministrar o passe de acordo com a necessidade, e cada ocasião que a espiritualidade se depara, eles fazem de acordo com a necessidade do paciente. Pode ser que a gente esteja dentro de uma cabine de passe, numa casa espírita, ou pode ser nos nossos lares, durante o sono, durante às vezes um tratamento. E por último, existem aqueles passes que é a espiritualidade, que a gente chama de passe misto, onde a espiritualidade se vale das energias do ser humano para auxiliar aquele ser humano a canalizar aquela energia em função daquela pessoa, daquele ser que precisa e que está necessitado naquele momento. Esse seria o passe mais comum que é dado na casa espírita? Marcelo, depende do tipo de passista que a casa espírita dispõe. Porque alguns passistas, eles são simplesmente magnetizadores. São capacidades anímicas, ou seja, é dele. Aquele ser é dotado daquela capacidade. Então, e na casa espírita, tanto existem os que fazem o passe misto, quanto existem aqueles que fazem, que praticam o passe simples e unicamente esse passe que é chamado de passe humano. E é interessante também a gente lembrar que dentro das cabines de passe, nas casas espíritas, sempre existe uma equipe que coordena todo o trabalho. Uma equipe espiritual. Uma equipe espiritual. Tanto existe a equipe humana que coordena o trabalho, quanto existe o mentor, aquele espírito responsável pela coordenação do trabalho, e ali eles vão posicionando, vamos colocar de forma mais fácil, vão posicionando as necessidades da pessoa, e o passista, por intuição, entrega, né, cede, doa o seu fluido ou canaliza o fluido do amigo espiritual em função da pessoa assistida. Agnes, já que você mencionou os fluidos, de onde se originam os fluidos utilizados no passe? Primeiramente, da pessoa que está ministrando o passe. Ela é detentora de fluidos, de energias, que ela transmite à pessoa. Ela é fonte fluídica. Ela é fonte fluídica. Depois, a gente diz e sabe que os fluidos originam da espiritualidade, que levam até o passista o fluido para que ele seja intermediário na transposição dessa energia. E por último, os fluidos são cedidos pela natureza, pelas árvores, pelas plantas, pelo sol, e dele a gente aprende, o organismo do ser humano capta esse fluido, e é por isso que a gente se recompõe
fluidicamente, para que a gente possa sempre estar doando às outras pessoas. Ou seja, então, o espírito que auxilia o passista na sua aplicação, ele tem uma série de opções de como canalizar essas qualidades diferentes de fluidos para poder atuar no paciente. Claro, a nós encarnados é que às vezes não temos um raio-x, né, para poder ver o paciente que está ali, onde canalizar mais a nossa energia. Então a gente precisaria ter mais recursos, mais conhecimentos na área, para que a gente pudesse ter, por exemplo, a gente sabe que a pessoa tem um problema de fígado, mas às vezes a queixa dele é uma dor de cabeça. A espiritualidade, sim, sabe canalizar, sabe direcionar aquela energia. E quiséramos nós entender bem desse assunto. Mas isso me deu a oportunidade de te perguntar exatamente o seguinte: para onde os fluidos são canalizados no paciente? Bom, nós temos vários pontos energéticos em nosso corpo perispiritual, e esses fluidos, eles entram em nosso organismo por esses pontos que são chamados chakras na terminologia oriental, e nós chamamos de centros vitais. Ou centros de força também. Ou centros de força que nós temos. Então os fluidos são canalizados por esses pontos, vamos dizer assim, e de lá é que eles se transportam para o organismo físico? De lá eles físico? São distribuídos e são drenados, vamos ver, vou dizer assim, drenados via perispírito ao corpo físico. Então, na realidade, o tratamento é feito via perispírito. Depois é que nós recebemos o reflexo no corpo físico. Ou seja, o perispírito é o primeiro receptor dos fluidos do passe. E vamos mudar um pouco o assunto. Vamos falar de fé. A fé é um elemento importante para o sucesso de um tratamento de passe? Tem pessoas que aplicam passe em animais. Eu já vi pessoas aplicando passe em animal. O animal não tem o conhecimento que o ser humano tem. Tem pessoas que aplicam passe em plantas. As plantas se recuperam. Essa transmissão energética, a pessoa, quando ela doa, e se ela coloca dentro de si aquilo que Jesus nos ensinou, ela vai estar atingindo aquela pessoa que está recebendo de um jeito ou de outro. Mas para que esse tratamento seja totalmente eficaz, é preciso que a pessoa que está recebendo seja receptiva. Se ela vai à cabine de passe sem acreditar, debochando, achando que aquilo ali é charlatanismo, eu acredito que ela não vai receber muita coisa. A fé é fundamental nesse processo. E de ambas as partes, então? Tanto do aplicador quanto do receptor? Do receptor, do aplicador, ela é fundamental. Porque se ele não acreditar no que ele está fazendo, eu poderia até perguntar para ele o que ele está fazendo lá. A doação, o passe é uma sublime doação. É você tirar uma energia que tem dentro de si. É tirar o que tem de melhor em você para doar. Se você não acredita nisso, você não conseguirá fazer com eficácia. E nem aquele que recebe, se ele não tiver predisposto, se ele não tiver pronto para receber, essas energias, creio eu, que estarão desperdiçadas. E que tipo de preparo físico deve se propor um passista para que ele transmita bons fluidos? Aí a gente passa por uma série de, não coisinhas, né? Mas recomendações que a espiritualidade nos dá. A primeira é com referência à alimentação.
claro que quando você vai ceder energias, você não vai aplicar passe depois de ter comido a feijoada, que são alimentos pesados, que são alimentos que carregam o nosso organismo físico. Treinam as energias para digestão, né? Se você come um alimento muito pesado, aquela energia que você precisaria para poder ceder para as pessoas vão estar atrapalhadas ali em seu estômago, em seu físico, seu intestino, para poder digerir aquilo tudo que você ingeriu. Então, uma alimentação mais leve. Outra questão importantíssima é a higiene pessoal dentro. O passista tem que se preocupar com a sua higiene pessoal. Depois de um dia de trabalho, cansado, sem ele ter se preparado, ele vai entrar na cabine de passe e ao invés de ajudar, ele vai causar desconforto. E, por último, ou que seria diuturnamente, é a postura mental. O passista tem que cuidar muito e zelar muito pela sua postura mental, pela sua reforma íntima, pelo cuidado em se valer dos recursos que a espiritualidade dota todo ser humano, de procurar não ser maledicente, de procurar fazer caridade, de ser bom. Então você está querendo dizer que os aspectos morais da vida do passista são importantes? Fundamentais. O passista que tem a moralidade inserida em si mesmo, ele consegue aplicar o passe muito mais eficazmente, talvez, do que aquele que estuda, do que aquele que procura técnica, do que aquele que procura fazer tudo assim, bem certinho, mas, no entanto, os seus pensamentos, as suas atitudes não são condizentes com a tarefa proposta. Vamos falar um pouco agora ainda sobre o receptor do passe, né? O paciente. Qual deve ser a preparação desse indivíduo que vai tomar um passe? Vamos ver como que seria essa preparação. A pessoa que chega pela primeira vez na casa espírita, ela não sabe de que forma ela vai chegar para um passe. E de forma alguma a casa espírita vai negar a ela o direito de sentar-se e receber as suas energias. Então, à medida do possível, a casa espírita deve disponibilizar ao paciente recursos para que ele entenda sobre a questão e procure também começar a pautar a sua vida dentro da reforma íntima, a consertar aquilo que dentro de si mesmo ele vê desalinhado. Então, o passista procura trabalhar a si próprio, mas aquele que está recebendo o passe, ele precisa também estar, sobretudo, receptivo. A pessoa que não acredita no passe só vai gastar tempo em vão. E outra questão também é que às vezes as pessoas chegam lá sem acreditar, sentam para tomar o passe, mas são receptivos e já saem da cabine de passe com outro tipo de pensamento, com outra forma de encarar. E começam a encarar com seriedade e se transformam depois do seu próprio tratamento acabado, excelentes trabalhadores da seara. Agora, o paciente, além dessa questão da fé, da crença, da receptividade, é bom também que ele faça algum tipo de preparo para o seu corpo físico antes de tomar o passe? Ah, sim. Depois que ele toma, conhecimento da questão em si, da conduta que ele deve tomar, é claro que ele vai também procurar estar limpo, ele vai procurar se alimentar frugalmente, justamente para que os fluidos pesados da alimentação não interfiram nessa movimentação energética que é feita no seu organismo. Cada um de nós
tanto o passista quanto o paciente, ele tem que se preparar. E, às vezes, as casas espíritas dão as orientações ao passista e dão as orientações ao paciente, para que ele possa ser atendido da melhor maneira possível e o seu problema seja não sanado, né? Mas pelo menos o seu problema seja amenizado de forma mais rápida. Agnes, falando ainda de preparação do passista, do paciente, gostaria que você fizesse uma rápida abordagem sobre o seguinte: o cigarro, o álcool, a droga, a carne e o sexo. É uma porção de perguntas. Então você, por favor, 5. se eu esquecer algum, me te ajudo. Então vamos lá, o cigarro. O fumante exala as toxinas do cigarro. Como que ele pode ser um passista se ele vai pegar as suas energias cheias de nicotina, alcatrão e lançar em cima de uma pessoa que está debilitada? E mesmo que fique muito tempo sem fumar, elas estão lá, né? Não, leva anos. Leva muito tempo. E esse cigarro, ele demora tanto que ele cobra uma conta muito alta 15, 20 anos depois. Então, o passista não deve fumar. O passista não deve tomar bebida alcoólica. Justamente porque o álcool desestrutura órgãos físicos que são fundamentais na troca energética. O fígado, por exemplo, que troca energia com o sol, que absorve energia pelo sol, e nós precisamos dessa energia para canalizar para o paciente. E o próprio sistema nervoso fica afetado. Fica afetado. As drogas, se o álcool faz isso, imaginem o que fazem essas drogas pesadas que se usam hoje. Também não é recomendada. E que mais? A carne é um alimento, apesar de nós todos termos uma certa dificuldade ainda em nos livrar do consumo da carne. O ser humano não foi feito, geneticamente falando, para comer carne. Para o consumo de carne. Os nossos dentes não são dentes de carnívoro, o nosso intestino não é o intestino de carnívoro. Então, evita-se a carne no dia do passe ou com a antecedência, dependendo da orientação que as casas espíritas passam, justamente porque o fluido da carne é um fluido pesado, de difícil digestão. Então, não custa, no dia do passe, o passista passar à base de legumes, de alimentos mais leves, só vão favorecer tanto o seu físico quanto o seu trabalho espiritual. E, por último, o sexo, que é uma energia divina que Deus colocou à disposição do homem. E, para tanto, o homem precisa ser parcimonioso. A troca energética sexual entre cônjuges que se amam é divino. O que não se permite, o que não se admite, é a promiscuidade que se vê muitas vezes. E não custa, se a pessoa não se sentir bem, de no dia do passe, abster-se da prática. Familiar, vamos dizer. Familiar, claro, o cônjuge. Desde que haja compreensão, desde que haja companheirismo, desde que haja amor entre as pessoas. E entendimento, sobretudo. Agnes, passistas de casas espíritas diferentes, muitas vezes se utilizam de gesticulações também diferenciadas de uma instituição espírita para outra. Essa diferença de gesticulação, ela interfere de alguma forma na qualidade do tratamento pelo passe? Pela experiência, pelos estudos que a gente vê, e voltando atrás no tempo, a gente vê que Jesus curava impondo as mãos.
Ele transferia as suas energias pela imposição das mãos. Aliás, desculpa, ele até curava sem impor mão nenhuma, porque ele curava a distância também, né? Ele curava a distância. Então, essa gesticulação, vamos dizer assim, as técnicas que uma casa espírita emprega e outra casa emprega diferenciada, ela é necessária, às vezes, para a padronização da conduta que cada casa espírita tem. Porque, vamos exemplificar, as casas muito grandes, que tem várias pessoas, se cada um chega lá e quer fazer de um jeito, acaba tumultuando e as pessoas que estão tomando passe vão se sentir um pouco confusas. Ou podem até querer adotar uma preferência por esse ou aquele passista, porque de repente, aquele só impõe as mãos, então eu vou tomar o passe com ele. O outro já faz um monte de gesto, eu também prefiro aquele, não é? Então há uma padronização pelas casas espíritas, facilitando o trabalho do passista. Ela é eficaz do mesmo jeito, desde que tenha a boa vontade e o amor tramitando entre as duas pessoas. A boa vontade e o amor cobre qualquer falha, qualquer diferença. E você ainda abordou a questão da preferência do passista. Se você não coordenar muito bem o trabalho, é um tumulto chega a ser um transtorno. Tumultua a entrada da cabine. É um transtorno para a casa espírita quando o paciente começa a ter preferência por passe com fulano e não quer com ciclano, porque fica parecendo que o trabalho é diferenciado, quando deve ser um trabalho só, não é isso? É isso aí. E eu já vi assim, situações interessantes que a pessoa ficava vigiando na fila a hora que ele ia sentar na frente do passista que ele queria tomar passe. E foi preciso que a espiritualidade desse uma puxadinha de orelha nele, para que ele entendesse que o passe dentro da cabine de passe, ele tem a mesma eficácia em qualquer um dos passistas que lá se encontram. E mesmo porque se um dos passistas não estiver com a preparação que você mencionou antes, os espíritos não vão deixar de auxiliar o paciente por causa disso. Eles vão contornar. Eles vão suprir essa necessidade. Porque mesmo que o passista, e isso vale em todo o trabalho de casa espírita, quando o trabalhador não está em condição, não é? Mesmo às vezes que aquele trabalhador não está em condição, a espiritualidade superior é amiga, supre a necessidade e o trabalho é feito a contento. E afinal, o que é supérfluo no passe? O que deve ser evitado durante uma aplicação de passe? Existem práticas que as pessoas ao longo do tempo foram incorporando. Aí um quer vestir de uma determinada roupa, o outro quer estar descalço, o outro levanta as mãos para cima, o outro... E com isso eles vão inserindo práticas que não são necessárias. Mesmo que aquele passista sinta bem em fazer aquilo, não há necessidade de tanto gestual assim, né? Uma outra coisa que a gente sempre evita e pede que se evite, não que não se faça, mas é que se evite, é o toque na pessoa dentro da cabine de passe. Por exemplo, se eu estiver dando um passe em um filho, eu tenho, você também tem a liberdade de tocar o seu filho. Mas você não tem a liberdade de tocar dentro da cabine de passe uma pessoa que você nunca viu. Um homem tocar uma senhora dentro da cabine de passe, que pode, além de ser constrangedor, gerar problemas futuros. Então, em função disso, evita-se e a gente pede mesmo que não se toque no paciente no momento do passe. O perfume. Tem gente que é alérgico. Como é que você entra para tomar passe numa cabine
com um perfume muito forte e a pessoa tem um problema alérgico. Então, isso tudo, Marcelo, eu acredito que o passista tem que ter o bom senso no trajar. Ele tem que estar sobriamente trajado, pouco perfume, nada daquelas coisas que fazem barulho. Pulseiras que levanta o braço, 10 pulseiras. Essas coisas realmente interferem, porque tira a concentração não só do paciente, mas da cabine inteira. É verdade. Das pessoas todas. Ô Agnes, então para a gente encerrar, o passe deve ser tomado sempre que uma pessoa vai numa casa espírita? O passe deve ser tomado sempre que a pessoa tem necessidade de tomar o passe. Quando a pessoa está bem, Marcelo, que necessidade tem ela de ocupar uma cabine de passe, ocupar a espiritualidade, ocupar o passista, para receber um passe, se ela está harmonizada consigo? E vai lá, e a espiritualidade tem o que fazer. Eles não estão ali só por nossa conta. Então, muitas vezes, tem pessoas que viciam em procurar as casas espíritas para tomar passe. Ô Agnes, mas tem casa espírita que praticamente estimula todo mundo a tomar o passe, mesmo aqueles que não estão precisando de tomar o passe. As pessoas são convocadas ao passe. E o que você pensa disso? Eu acho que constrange a pessoa. A pessoa vai para a cabine, às vezes, sem necessidade nenhuma. Então, essa casa espírita... Começa a criar um ritual, né? Aí cria o ritual do passe. Sistematicamente, a pessoa é obrigada a tomar o passe, quando, na realidade, ela não precisa desse. Eu penso que as pessoas deviam ter um pouco mais de critério nessa hora e convidar para as cabines de passe somente as pessoas com reais necessidades de tratamento. E quais seriam então, Agnes, essas situações que justificariam a pessoa tomar o passe? Bom, problemas de origem física, doenças, problemas de origem espiritual, como as obsessões, e o grande flagelo da época de hoje, que são os problemas emocionais. O passe alivia, ajuda. Seria, por exemplo, tristeza, depressão, angústias, ansiedades. É verdade. Todas essas questões. O passe é o grande recurso que Jesus disponibilizou para que a gente se livre dos problemas da atualidade. Nós agradecemos de coração, viu, Agnes, a sua participação. Tenho certeza que vai esclarecer para muitos irmãos a respeito do passe. Lógico que o nosso tempo não dá para abordar toda a complexidade, né, do assunto, mas gostaríamos de agradecer você realmente e esperamos que você volte. Eu que agradeço o convite, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade do trabalho. E que Jesus, nosso irmão maior, esteja sempre entre nós, nos auxiliando, amparando e dando-nos essa força e essa fraternal convivência de todos nós. Muito obrigada a vocês também. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!